Fala pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta, às nossas aulas de geografia. Nós vamos começar falando sobre a Organização Mundial do Comércio, que é um órgão internacional que foi criado para mediar, regulamentar o comércio internacional entre os países e também mediar acordos internacionais entre eles. Então, portanto, o comércio de um país para outro, ele é regulado, ele tem regulamentos que são controlados pela Organização Mundial do Comércio. Então, ela existe, a Organização Mundial do Comércio existe, que é para não deixar os países, praticamente, teoricamente, é para não deixar os países fazerem aquilo que eles querem, para não prejudicar o comércio internacional, porque se cada um for querer fazer aquilo que bem entender, vai defender só os seus interesses, aí prejudica outro, e aí vira uma tremenda de uma confusão geral. E foi o que aconteceu pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos resolveram proteger o seu comércio e criou muitas barreiras para os outros países, contra produtos de outros países. Eram muitas tarifas, eram muitas regras, entre outras coisas, o que protegia o seu comércio, mas prejudicava aqueles produtos que vinham de fora para os Estados Unidos. Claro que dali a alguns anos os países, percebendo essa dificuldade imposta pelos Estados Unidos, resolveram fazer o mesmo, proteger os seus produtos e criar barreiras internacionais para os produtos de outros países. Isso dificultou muito o comércio internacional, a troca comercial entre os países. Então, logo após a Segunda Guerra Mundial, o problema, tivemos a guerra e ainda tinha esse problema de cada país defender da sua forma o comércio internacional, que prejudicava sempre o outro. Então, após a Segunda Guerra Mundial, houve a criação do que foi chamado Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. Foi criado em 1947 e foi assinado por 23 países. Esse acordo defendia o livre comércio entre os países, com acordos para não criar barreiras praticamente, vamos colocar assim, que não desse barreiras que impedissem que o produto de um país chegasse a outro de uma forma competitiva. Então, por isso foi criado esse Acordo Geral em 1947. E durou até 1994, esse Acordo de Comércio Internacional. Com o passar do tempo, esses acordos foram ficando cada vez mais fortes, e isso acabou se transformando oficialmente em um órgão internacional para regular essas negociações, que foi a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio tem por objetivo mediar negociações comerciais, ou seja, um país, quando negocia com o outro, ela tem por objetivo mediar isso, interferir nisso, para que nenhum país coloque suas regras acima do outro país, ou seja, para se ter uma negociação justa, um acordo justo. Por exemplo, um país quer vender tecnologia para outro, ou então vender algum produto de sua produção, como carne, por exemplo, e faz a exportação. Essas negociações são mediadas, são arbitradas, é como se fosse um juiz ali, para arbitrar a OMC, para regular esse acordo, para que nenhum país imponha suas regras em cima do outro, para ser uma coisa justa. Então é por isso que existe a Organização Mundial do Comércio. Só que ela vem sofrendo críticas, porque alguns dos países mais ricos têm tomado algumas medidas que parecem ser medidas de proteção aos seus produtos, prejudicando outros países, e ela acaba se calando, não tendo uma atitude de interferir e mudar toda essa negociação. Então, as principais críticas à Organização Mundial do Comércio têm sido dessa forma, principalmente por parte dos países ricos,
que acabam protegendo o seu comércio e mesmo assim, em troca, ficam pressionando para que os outros países mais pobres acabem cumprindo com o acordo da OMC. Eles querem que esses países mais pobres cumpram o acordo, mas eles mesmos não. Então, para isso, eles usam o poder que eles têm de influência por serem países desenvolvidos. E esse é um problema que tem acontecido ultimamente no comércio mundial. E até é um tema para outro assunto que nós vamos ver mais para frente. Bom, pessoal, essas regras de liberalização da Organização Mundial do Comércio entre os países, de quebras de barreiras tarifárias ou outros tipos de barreira que dificultem o comércio internacional, é chamado de Sistema Multilateral de Comércio, né? Chama-se multilateralização do comércio. Repetindo, Sistema Multilateral do Comércio. O que é multilateral? Quando a gente fala que uma negociação é multilateral, é porque ela envolve mais de um interesse, mais de um lado negociando, ou seja, são vários negociadores. Por isso significa ser multilateral, ou seja, o sistema de comércio mundial hoje é, em sua maioria, um sistema multilateral. Isso devido muito ao sistema capitalista da maioria dos países. Por isso que também esse tipo de comércio, essa quebra de barreiras de comércio acabou se consolidando dessa forma, com negociações sem barreiras tarifárias entre vários países. Só que temos um problema que esse tipo de comércio gera. Algumas empresas, elas são chamadas de transnacionais ou multinacionais, né? Mas o nome transnacional é o mais correto a ser utilizado. São empresas, a mesma empresa, só que com diferentes fábricas em diferentes países. Em cada um deles, ela atende à regra daquela nação, né, daquele país. E isso dificulta muito algumas negociações, pois pode ocorrer um monopólio, pois a empresa está em um país, a mesma empresa que está em um país negocia com outro, quando na prática elas são diferentes, né, por estarem localizados em dois países, né? Ela atende regras de um e atende regras de outro. Porém, o proprietário, né, o conglomerado que é o proprietário dela, é o mesmo. Então ele acaba colocando as regras para si mesmo. Isso é um problema muito grande. E como eu falei há pouco, né, que os países mais ricos eles acabam de alguma forma criando barreiras para os países mais pobres, se dá através dessa forma, pois a maioria dessas empresas transnacionais, elas têm a sua sede principal num país desenvolvido e suas outras empresas que estão em outros países nos subdesenvolvidos, onde temos mão de obra mais barata, matéria-prima também em maior quantidade ou mais barata, então ela acaba negociando com si mesma. Então esse é um outro problema que precisa ser resolvido no sistema multilateral de comércio pela Organização Mundial do Comércio, né? É um problema aí que continua de muito tempo, já os países mais desenvolvidos se sobrepondo aos mais pobres devido a essas condições. Bom, pessoal, nossa aula de hoje foi isso. E na semana que vem tem mais. Espero vocês.